Então, sabe o que é mais louco? Do último vídeo eu falei que era 7, 8 anos, mas não, ainda tô. Eu tô começando a lembrar de coisas realmente que se passaram entre 6 e 7 anos ainda. Tá nessa fase, 6, 7 e 8 anos. Que nesse período, muita coisa aconteceu, então eu acho que por isso que eu tenho muita lembrança. Que quando meu pai se aposentou, a gente fez uma viagem. Eu lembro que foi uma viagem de ônibus, que eu acho que foi quando a gente começou a se instalar no, no, no Nordeste, no Rio Grande do Norte. A primeira viagem, se eu não me engano, a gente foi e era um absurdo, 3 dias de ônibus. Então eu me lembro de passar muito mal, enjoar, e aquilo nunca acabava. E, e eu não tenho menção para falar sobre detalhes da viagem, porque eu acho que, como criança, eu quis mais esquecer dessa viagem que foi de ida. Aí eu lembro que nesse período eu me instalei um ano, se eu não me engano, na capital, Natal, e depois a gente passou mais algum tempo no interior da Paraíba, numa cidadezinha próximo a outra cidade que a gente foi, que aí eu passei mais tempo, que foi Nova Cruz. Acho que era Belém a cidade. Então, cronologicamente, se eu não tiver enganado, mas é o que eu tô conseguindo, sem consulta, puxar na memória e depois as coisas que eu fui memorizando. Então, o que eu lembro é que nessa fase também da aposentadoria do pai, que a gente foi para Natal, que acho que foi o primeiro ponto, foi Natal. Eu morei um ano num condomínio chamado Parque das Pedras, mas acho que foi o condomínio. Foi num apartamento que ficava no quarto andar, e eu lembro que ele não tinha piso em toda a casa. Uma parte tava sem piso, outra parte tava com piso, ou era tapete, carpete, não consigo, porque é lembrança de criança. Então eu sei que era diferente o piso, ou não tinha piso, não sei. E eu me lembro que eu fiz um amiguinho no mesmo andar e eu ia jogar videogame com ele. Isso eu lembro. Eu lembro. Não lembro o nome dele, mas eu sei que ele foi meu amiguinho durante esse período que eu tava lá, e eu sempre ia jogar videogame com ele. Eu não descia tanto para brincar lá embaixo, porque eu acho que ainda estava muito recente essa mudança, o hábito de ficar criança na rua largada era muito hostil ainda para minha mãe. Eu acho que ela ainda tinha esse zelo todo, então eu não fazia tanto. No máximo eu que descia para brincar no que seria um pequeno hall do prédio da torre, né? Porque esse condomínio tinha várias torres, vários blocos, né? Blocos, melhor falar assim. Tinha vários blocos. Então naquele bloco eu tinha um amiguinho e brincava. E episódios específicos das brincadeiras é meio genérico mesmo. Era brincar. Eu tinha conjunto de carrinho, eu tinha boneco do Cavaleiro dos Zodíacos. Ainda não era Hot Wheels, que eu acho que não, eu nunca tive Hot Wheels. Eram uns carrinhos de fricção metálico, e eu tinha um conjunto de carrinho, eu tinha uma caixa de brinquedo. Eu tinha bastante brinquedo porque minha vida em São Paulo, como era muito dentro de casa, então acho que a necessidade era ter brinquedo. E eu era o mais novo dos sobrinhos, né, dos meus tios, então provavelmente eu tive esse benefício dos sobrinhos. Acho que eu ter mais brinquedo do que todo mundo, porque eu era mais novo, né? E aí, esse episódio nesse condomínio, essa primeira passagem pelo condomínio, foi muito. Na minha memória, foi muito breve. Porque aí teve a mudança pro interior, que foi para Belém. Eu só não vou saber cronologicamente se essa mudança para Belém foi antes ou depois de ir para Natal. Não vou saber bem, porque era muito pequeno.
Mas em Belém eu lembro que aí eu comecei a ter o primeiro contato com rua mesmo, sabe? De correr na rua, de fazer as coisas assim. E lembro de primeira vez ter visto mais animal do que normalmente, porque eu só via animal quando eu ia pra fazenda do meu avô fazer uma visita esporadicamente, quando eu vinha de férias, visitar os pais da minha mãe, coisa assim, porque eles eram de fazenda. Então, é, nessa memória, tentando puxar cronologicamente, aí eu fui morar, que também a cabeça também foi muito breve. Era rua de barro, não tinha asfaltado, não era rua. Era rua íngreme, sabe? Não era rua. Não era rua retinha. Era a rua que as casas foram construídas de um lado e a rua era meio desnivelada. E passava cabra, passava bode, passava porco, passava cavalo, passava todo tipo de animal de fazenda. E quando passava um rebanhozinho de cabra, de coisa, eu ia atrás. Eu ia no meio dos animais. E eu lembro que uma vez eu tava com uma chinelinha havaiana e mexi com os cabritos, com as cabras, com os bodes, sei lá. E aí o, um deles ficou meio que irritado e correu atrás de mim. E eu lembro que a chinela saiu do dedo e na hora que eu tava imaginando que eu ia subir, escalar um portão e eu ia me safar, né, da chifrada, eu só fiz a menção de colocar a mão pra cima pra escalar. O bode foi mais rápido do que eu, me deu uma chifrada, me jogou no portão. Aí depois o pessoal foi lá, tirou o bode pro bode não me dar mais chifrada. Eu lembro da primeira vez que vi um galinho da Índia, que é aquele galo pequenininho. Eu achava que era um pintinho, um pintinho, na verdade era um galo já. Lembro de correr atrás dos galos, das galinhas, dos patos, eu lembro. E pra mim, assim, não existia problema. Tipo, a infraestrutura, tudo mesmo sendo completamente diferente de São Paulo. E assim, comparado na época, era extremamente precário, se a gente for fazer uma alusão. E isso pra mim pouco importava. A criança, na verdade, pouco se importa pra isso, entendeu? Lembro das portas que eram igual de fazenda, que a fazenda do meu avô, quando eu visitava, era a porta rebatida, abria embaixo, abria em cima, aí você deixava em cima para entrar vento e embaixo fechado. Lembro nesse período também de algumas viagens, porque eu acho que eu estava mais próximo da fazenda. A gente ia com mais frequência na fazenda. Aí eu lembro da casa de farinha. Eu lembro de andar no mato, andar uma distância até chegar na casa, descer do ônibus e ir andando. Lembro de chegar perto dos cavalos, que para mim era um animal enorme, né? Porque eu era pequeno. Eu lembro de ver as frutas no pé. Lembro lembro desses detalhes assim vívidos com cor, contraste. Eu consigo lembrar. E naquela época para mim, agora falando sobre o pensamento, também não era um pensamento de mundo. Eu tava num período de descoberta, então eu tava me familiarizando com esse novo cenário. E nesse novo cenário era nesse novo cenário era um cenário de liberdade. Aí eu acredito que desse período eu mudei pra ou direto para Nova Cruz ou a gente voltou direto para Natal. Não tenho, não consigo fazer essa lembrança, mas era entre torno dos 6, 7 ou 8 anos. Foi tudo muito rápido que estava acontecendo ali naquele período, porque eu acho que a gente tava, minha mãe e meu pai deveriam estar tentando encontrar um local para se fixar um pouquinho. Eu não estudava, minha irmã não lembro, talvez estudasse em Natal. Não sei, porque assim eu não vou ter lembrança do que de fato aconteceu completo, né? Mas assim, eu tô expondo lembranças e o que eu achava da época. E aí, se eu pular para a próxima lembrança, saindo dessa outra cidade do interior, aí começa. Aí tem também, nesse mesmo período, provavelmente eu vim para Natal, aí deve ter passado um ano.
Aí teve uma outra lembrança de praia, eu lembro de ter ido com... Eu tinha uma tia que ela era prima, eu chamava de tia, não é tia, mas era prima da minha mãe, mas pra mim era tia. Então, eu lembro dela, eu lembro de ir pra casa dela sempre, que ficava em Natal, ficava num bairro chamado Cidade Satélite. E lá também era um convívio com a rua muito intenso, então tipo, todos os meus vizinhos, alguns eu ainda tenho lembrança de nome e tenho um sentimento dentro de mim de amizade que não morreu, sabe? Tipo, pra mim eles ainda continuam sendo aquelas mesmas pessoas, mesmo que porventura não saiba mais onde eles estão, o que eles estão fazendo. E isso vai se repetir ao longo da minha vida completamente inteira, porque assim, todas as pessoas que eu falar com carinho, eu vou me sentir que o tempo não passou, como se tudo tivesse sido congelado sentimentalmente pra mim. E é um pouco estranho, porque com a maturidade você sabe que também as pessoas mudam, as pessoas criam novas perspectivas de vida, elas crescem, elas desenvolvem, elas amadurecem, né? E, portanto, elas vão ter outra filosofia de vida que não era mais quando você era criança. E o louco, pra mim, na minha cabeça, é que eu congelei muito desse sentimento, muito dessa coisa na minha cabeça. E talvez no meu coração. E essa talvez seja um ponto que eu possa, quando eu estiver revendo o vídeo, eu possa parar para analisar. Porque desde aí, tipo, quando eu falo, passei férias com 7, 8 anos na cidade satélite. Aí eu vou lembrar de todo mundo, dos meus vizinhos. Eu poderia falar nome, mas eu não vou falar nome porque tipo é pra mim, né? Então, do vizinho de lado da casa da minha tia, a irmã que ele tinha que era mais velha, do irmão que era mais velho do que a irmã, ele era o irmão caçula. Eu consigo lembrar da música que a mãe dele gostava e todo final de semana, ou sempre quando ela estava fazendo alguma coisa em casa, deixava o som alto. Eu consigo saber que era Roberto Carlos, entendeu? Ficava tocando Roberto Carlos. Eu lembro das letras de Roberto Carlos, não por causa de final de ano, de festa de ano novo com o especial do Roberto Carlos. Eu lembro por causa dessa vizinha, da mãe dele, entendeu? E vários anos, 3, 4 anos seguidos, até os 10, 11 anos, eu sempre voltava em férias e tudo pra Natal e ficava na casa da minha tia. Então tenho muito vívido essa lembrança de período de férias. Mais em Natal, na casa da minha tia, do que em outro canto, porque lá eu convivia com mais criança. Todos os vizinhos de frente, os irmãos eram dois irmãos e uma irmã também, a irmã mais velha e os dois irmãos, um mais novo do que o outro. Lembro do vizinho, eu lembro que eles tinham um cachorro, tinha um pastor alemão. Lembro da vizinha do lado dele, que eram duas meninas, que era já mais na idade da minha irmã. Lembro da vizinha que tinha um irmão mais velho e ela era mais nova. Lembro da outra vizinha que ficava no final da rua, que eu achava linda. Acho que foi meu primeiro falar, nossa, eu queria quando era pequenina, ai que menina bonita. Eu lembro disso, entendeu? E era bonita pra minha cabeça, entendeu? Era bonita pelo que eu imaginava. Porque, assim, o conceito de beleza naquela época era algo que eu não consigo mensurar ainda analisando. Então, eu vou lembrar de muita coisa que aconteceu nessas viagens, nessas férias
escolares, talvez, porque eu não me lembro que eu estudava. Talvez ainda não, que aí a gente é outra parte do multiverso dessa idade. E aí, nessa mesma época, o que aconteceu? Parece que aconteceu muita coisa, né? Bastante coisa, bem ativa essa. E porque eu ia pra Nova Cruz. E tem também a chegada em Nova Cruz, né? Que aí eu lembro que, tipo, a primeira casa que a gente mudou era uma casa que era da minha tia, alugada. E eu acho que minha avó já tava com câncer. E minha mãe tava cuidando da minha avó. Então eu lembro da rua de paralelepípedo. Eu lembro das vizinhas que ninguém tinha assim criança pequena na minha rua. Não tinha que eu conhecia não. Todo mundo era bem mais velho na minha rua. Era como se eu tivesse 7, 8 anos e a criança mais jovem tivesse uns 15, 16. Não é criança, é pré-adolescente para adolescente. Então era uma outra cabeça. E assim, eu ainda estava com a imaturidade em relação a se socializar muito grande. Porque tudo isso que eu tô contando é muito próximo. Então é 6, 7 anos. 7, 8. E não dá tempo de você amadurecer para uma criança que viveu isolada só com a irmã, provavelmente com adultos, essa fase da vida. E não ia para escola. Provavelmente eu não ia, porque eu não lembro de nada de escola. De creche, de nada, não lembro nada disso. E voltando assim pro lado. Voltando pro lado emocional, eu sempre ainda mantinha sonhador. Sonhava, era muito lúdico. Sempre muito pra cima. Aí nessa época, 7, 8 anos, com a minha avó descobrindo o câncer e tal, definhando e tudo mais, minha mãe segurou o baque sozinha. E minha irmã nessa época, eu acho que ela estudou 1 ano no interior junto comigo, 2 anos no máximo. E depois ela foi fazer ela ia estudar na capital e morar na casa da minha tia. E nesse período, voltando para Nova Cruz especificamente, tem uma coletânea de memórias que aí a gente vamos de novo aí tentando colocar em cronologia, entendeu? Mas eu acho que é muita memória picada e é tudo nessa mesma fase. Engraçado eu lembrar de tanta coisa assim, é porque eu acho que antes de gravar os vídeos eu sempre ficava recapitulando minhas memórias. Eu sempre ficava recapitulando, porque assim, eu não sei porque se isso é algum problema meu, ou se eu sou preso ao passado, ou se o passado me atormenta. Sinceramente eu não faço muita ideia disso. Bem, tá, 18 minutos, daqui a pouco eu tenho que dar uma limpada na piscina. Acho que eu já limpei, eu vou na piscina e gravo de lá. Mas então nessa coletânea de imagens de lembranças, eu já passei pela breve passagem no interior, que foi Belém da Paraíba. Essa ida, primeira vinda, que fiquei um período em Natal, no Parque das Pedras. E fui começar a morar nesse interior, na casa alugada dessa tia. Que foi, acho que, eu não me lembro, não vou lembrar e saber questão de diagnóstico. Eu tenho coisa muito por cima sobre como foi a descoberta do câncer da avó, ou como se deu a situação. Eu só lembro dela definhar, não consigo mensurar
a situação era uma época ainda que assim, tipo, o tempo lá o tempo de que tava em Belém, eu lembro que a gente para fazer ligação para fora, o pessoal não tinha telefone, a gente ia para um cantinho onde era uma casa cheia de telefone, que você pagava para fazer ligação. Eu lembro que algumas coisas estranhas que vêm na memória, que você sabe, pô, é porque algo foi curioso, ou foi alguma coisa que eu lembrava e vai vir picado, em algum momento vai vir picado. Aí eu volto pra rememorar. Então esse vídeo já tá com uns 20 minutinhos aí passando. Então eu termino ainda nessa fase até os 8 anos, 6 7 anos ainda. Eu acho que ainda tô nos 6 7 anos, porque é muita coisa que aconteceu e muita coisa que eu lembro em flash, que fica meio em sanduíche na minha cabeça. Só vou dar uma pausa pra beber alguma coisa, porque eu já devo estar gravando há 1 hora e pouco já. E vou continuar.